Salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? João Vitor aqui na voz. E cara, resolvi gravar esse vídeo aí porque eu tô um pouco emocionado, digamos, né? Ah, Que bosta. Mas essa é a palavra, tô com uma emoção aí, tive uma reflexão agora bem bacana e gostaria de compartilhar aqui com vocês. Pode ser que ela não faça sentido assim, ó, nos pormenores dela, mas tive essa reflexão, inclusive, fazendo um cafezinho. E então seria basicamente assim, né? Se tu tá, por exemplo, com o copo assim e tu faz um movimento lá no fundo do copo, ele vai reverberar durante todo o líquido, né? Porque tu fez uma vibração lá embaixo e ela foi transmitida ali pela água ou pela água no mínimo, até o topo do copo, tá ligado? Então, se às vezes a gente tá fazendo um movimento que tá lá embaixo, se tu faz um movimento que ele reverbera embaixo e atinge o topo, isso é ótimo, tá ligado? Porque às vezes tu vai ter ações tuas tu vai estar movimentando algo que vai reverberar durante o maior tempo possível. Só que às vezes pode acontecer, mano, que tu tá fazendo um movimento aqui em cima, tá ligado? Na superfície, e ela não tá reverberando lá embaixo, tá ligado? Então, tipo, que nem, por exemplo, eu fui fazer o meu café e quando eu fiz o movimento aqui em cima, ele, tipo, saiu pra fora da xícara, tá ligado? Porque ele não tá sendo transmitido, tá ligado? Então o ponto mais ou menos principal, mano, da reflexão é que basicamente a gente tem que fazer as coisas que estão no nosso controle, obviamente, que seria mexer a xícara, mexer a colher, mas fazer as nossas ações da melhor maneira possível, mais eficiente possível, para que se atinja o resultado esperado, tá ligado? Então, tipo, por exemplo, quero mexer um café, tá ligado? Se eu ficar mexendo o café em cima, mano, não vai adiantar nada, tá ligado? Ou até vai adiantar, mas pouca coisa. Mas se tu pegar e deliberar uma atenção sobre aquela situação, nesse caso, eu mexer um café, a melhor maneira possível que eu posso fazer isso é indo com a colher até o fundo e fazendo os movimentos circulares para que ele seja totalmente misturado junto com a água, né? E faça o café. Então, cara, basicamente isso se traduz para as relações pessoais e universais, na verdade, para tudo, porque a gente tem que deliberar a atenção, tem que deliberar a nossa atenção, a nossa consciência para aquilo que realmente vai fazer sentido e que vai te dar resultado na realidade, tá ligado? Então muitas das vezes a gente perde tempo com coisas que não vão trazer resultados e poderia estar fazendo outra parada de uma melhor maneira para atingir o mesmo resultado que tu gostaria. Então às vezes a gente está fazendo alguma coisa e não vai conseguir atingir o resultado daquilo que se quer porque não estamos fazendo o movimento, não estamos dedicando atenção àquilo que deveria ser dedicado, tá ligado? Então, cara, basicamente é isso. E também tem um princípio de Pareto que se chama princípio de Pareto, que é a regra dos 80-20, né? Eu sempre, às vezes eu mudo os termos, mas é basicamente 20% das causas, 20% das ações resultam em 80% das causas, tá ligado? Então, basicamente, se tu se preocupar às vezes nos 20% que vai ser fazer o movimento aqui correto com fazer o movimento correto com a colher, esses são os 20%, tá ligado? E os 80% vai ser o resultado que tu espera, que é um café totalmente diluído na água e uniforme, tá ligado? Pra te tomar um café uniforme. Então, cara, basicamente esse é o princípio de Pareto, que 20% das ações reverberam em 80% das causas. Eu vi isso numa aula do RD, no Reservatório de Dopamina, do Wesley Dalnogari, e achei bem bacana o conceito, levo isso praticamente para minha vida, né? Porque se a gente focar às vezes nos 20%, a gente consegue ter 80% dos resultados melhores, e às vezes tu mudando uma vírgula, tu consegue mudar uma cadeia de processos, tá ligado? Então, galera, basicamente era isso aí. Ter atenção direcionada àquilo que realmente vai valer a pena, aquilo que tá, principalmente se focar aquilo que está no teu controle, aquilo que está no teu controle, qual que é a melhor maneira e mais eficiente de fazer aquilo que quer se fazer para atingir o resultado que se espera. Então é basicamente isso aí, uma deliberaçãozinha, um pensamento que me veio fazendo um café, e seria basicamente isso. Estão vendo que mudou o cenário ali, esse é o Miyamoto Musashi.
Eu comprei um mousepad dele, que é um modelo exclusivo. Isso vai pegar. Mas enfim, só quis deixar de fundo aí, porque é tipo um quadro, né? Não é um quadro, é a caixa dele. Mas é isso aí. Obrigado aí quem acompanhou, quem vai deixar o likezão aí, muito obrigado. Pra quem não vai deixar o likezão e só assistiu, muito obrigado também pela visualização. Pra quem vai deixar o dislike, vai deixar um hate no comentário, muito obrigado também. Enfim, só agradecer. Obrigado a todos aí. Tenham um ótimo dia. Nós.